Ela o abrigou na enchente, achando que era só um pobretão. O homem tremia de frio, mas algo em seu olhar intrigava. No dia seguinte, carros de luxo cercaram a casa dela. Era um milionário disfarçado, e a atitude dela mudou tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. São Benedito do Vale, um município aninhado entre as montanhas de Minas Gerais, era conhecido por sua tranquilidade e pela gentileza de seus moradores. As ruas de paralelepípedos, as casas coloridas e a praça central com sua igreja secular formavam um cenário de cartão postal que atraía alguns turistas em busca de sossego. Naquele pedaço do Brasil, onde o rio Jacarandá serpenteava calmamente, todos se conheciam e compartilhavam as alegrias e tristezas da vida cotidiana. Dona Jurema dos Santos, uma mulher de 42 anos, professora da única escola municipal, era querida por todos. Com seus cabelos cacheados sempre presos em um coque discreto e um sorriso acolhedor no rosto, ela representava a alma daquela comunidade. Sua casa, uma construção simples de 2 andares próxima ao rio, tinha sempre a porta aberta para quem precisasse de um conselho, uma xícara de café ou um ombro amigo. Viúva há 10 anos, Jurema encontrava na solidariedade uma forma de preencher o vazio deixado pelo marido. Numa tarde de novembro, quando as chuvas começaram a cair com mais intensidade do que o normal, poucos imaginavam que aquele seria o início de uma mudança radical na vida de todos. Jurema observava o céu escurecer pela janela de sua sala de aula, enquanto terminava de corrigir as provas de seus alunos. O barulho dos pingos no telhado foi aumentando gradativamente, transformando-se em um rugido inquietante. Professora, a diretora pediu para liberar todos os alunos mais cedo. O rio está subindo muito rápido, informou Aparecida, a zeladora da escola, com preocupação estampada no rosto. Em questão de horas, o que parecia ser apenas mais uma chuva forte transformou-se em uma tempestade devastadora. O rio Jacarandá, geralmente tão manso, agora transbordava com fúria, invadindo as casas mais próximas e forçando famílias inteiras a abandonarem seus lares às pressas. No centro comunitário improvisado como abrigo, Jurema coordenava a distribuição de cobertores e alimentos, tentando transmitir calma enquanto seu próprio coração estava apertado de apreensão. Dona Jurema, graças a Deus a senhora está... Aqui, exclamou Dona Zefa, uma senhora idosa que chegava encharcada ao abrigo. Minha casa já está com água até os joelhos. Fique calma, Dona Zefa. Vamos cuidar da senhora, respondeu Jurema, guiando-a para um canto mais tranquilo do salão. A noite caiu sobre São Benedito do Vale, trazendo consigo uma escuridão ainda mais profunda. A energia elétrica havia sido cortada como medida preventiva, e o único som que se ouvia era o da chuva incessante e o murmúrio assustado dos moradores no abrigo. Jurema, exausta, mas incapaz de descansar, caminhava entre as famílias oferecendo palavras de conforto. Foi quando as portas do centro comunitário se abriram, deixando entrar uma rajada de vento e chuva, junto com um homem completamente encharcado. Ele parecia desorientado, com roupas simples agora grudadas ao corpo e um pequeno saco de viagem protegido debaixo do casaco. Por favor, preciso de ajuda, disse ele com voz trêmula. Meu carro foi arrastado pela correnteza na estrada que leva à cidade. Consegui sair a tempo, mas perdi quase tudo. Jurema aproximou-se imediatamente. Venha, sente-se aqui. Vou buscar uma toalha e algo quente para beber. O homem, que se apresentou como Tiago Cavalcante, agradeceu com um olhar que misturava alívio e algo mais que Jurema não conseguiu identificar. Enquanto lhe entregava um café quente, ela notou detalhes que pareciam fora de lugar. Suas mãos, apesar do trabalho manual que ele alegava fazer como marceneiro itinerante, não tinham os calos característicos. Seu relógio, parcialmente escondido pela manga da camisa, parecia custoso demais para alguém de recursos modestos. O senhor não é daqui, não é mesmo? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Não, estou de passagem. Ia para Belo Horizonte, buscar materiais, respondeu ele, desviando ligeiramente o olhar. Mas agora estou sem carro, sem lugar para ficar e praticamente sem dinheiro.
Algo na história não parecia se encaixar perfeitamente, mas Jurema estava ocupada demais com a emergência para investigar mais a fundo. Além disso, não era de sua natureza desconfiar de quem precisava de ajuda. Olha, o abrigo está ficando lotado e a situação pode piorar se o rio continuar subindo, disse ela após alguns minutos de conversa. Minha casa fica na parte alta da cidade. O segundo andar deve estar seguro. Se quiser, pode ficar lá até a situação normalizar. Tiago pareceu surpreso com a oferta. A senhora mal me conhece. Em tempos como estes, precisamos confiar uns nos outros, respondeu ela com simplicidade. Além disso, minha casa está vazia desde que meus filhos se mudaram para estudar na capital. Naquela mesma noite, Jurema conseguiu uma carona em um dos caminhões da defesa. Se viu até sua casa. Tiago seguiu em silêncio ao seu lado, observando as ruas transformadas em rios, as pessoas sendo resgatadas em barcos improvisados, o desespero nos olhos dos moradores que viam suas vidas sendo levadas pela água. A casa de Jurema, uma construção antiga mas bem conservada, havia sido poupada da inundação por estar em uma elevação natural. O primeiro andar tinha alguns centímetros de água, mas o segundo estava intacto. Enquanto ela improvisava uma refeição, com o que tinha na despensa, Tiago permanecia na varanda contemplativo. É uma cidade bonita, comentou ele. Ou pelo menos parece que era antes disso tudo. E vai ser de novo, respondeu Jurema com convicção. Não é a primeira enchente que enfrentamos, embora nunca tenha visto uma tão forte. Nós sempre nos reerguemos. Aquela noite foi longa. A chuva não dava trégua, e as notícias que chegavam pelo rádio à pilha não eram animadoras. Mais áreas estavam sendo inundadas, e a previsão era de que a situação pioraria antes de melhorar. No quarto de hóspedes improvisado, Tiago deitou-se com os pensamentos em turbilhão. Ele não era quem dizia ser. Tiago Cavalcante era, na verdade, Leonardo Alvarenga, proprietário de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que havia decidido se afastar temporariamente do mundo dos negócios após um colapso nervoso. A viagem de carro pelo interior de Minas era uma tentativa de encontrar paz longe das pressões de São Paulo, dos conselhos administrativos e das expectativas dos acionistas. A enchente não estava em seus planos, mas agora, deitado naquela cama simples, sentindo o cheiro de um café passado com carinho, ele experimentava uma estranha sensação de alívio. Na manhã seguinte, a chuva havia diminuído um pouco, mas o cenário era desolador. Da janela do segundo andar, Jurema e Tiago observavam as águas barrentas que haviam tomado conta das ruas mais baixas, os telhados que agora pareciam ilhas em um mar improvisto, os helicópteros que sobrevoavam a região em operações de resgate. Preciso voltar ao abrigo, disse Jurema, já separando mantimentos em uma sacola. Tem muita gente precisando de ajuda. Eu vou com a senhora, respondeu Tiago sem hesitar. Não sei muito sobre enchentes, mas posso ajudar de alguma forma. Jurema sorriu, agradecida pela disposição daquele estranho que o destino havia colocado em sua porta. Ela não poderia imaginar que aquele homem aparentemente simples e gentil guardava segredos que em breve transformariam não apenas a vida dela, mas de toda São Benedito do Vale. Os dias que se seguiram foram de trabalho árduo e solidariedade. A chuva havia finalmente cessado, mas o rio Jacarandá permanecia acima do nível normal, mantendo grande parte de São Benedito do Vale submersa. No centro comunitário, agora transformado em um grande abrigo, Jurema coordenava as doações que começavam a chegar das cidades vizinhas, enquanto Tiago, para sua própria surpresa, se envolvia cada vez mais nas atividades de socorro. O senhor tem jeito com números, comentou seu antenor, presidente da Associação de Moradores, observando como Tiago organizava metodicamente os suprimentos e criava um sistema eficiente de distribuição. Já trabalhou com isso antes? Tiago hesitou por um momento. Digamos que já tive que administrar alguns recursos, respondeu vagamente, evitando entrar em detalhes sobre sua verdadeira ocupação como CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões. À medida que os dias passavam,
A convivência entre Jurema e Tiago na casa da professora criava uma rotina inesperadamente agradável para ambos. Pela manhã, eles seguiam juntos para o centro comunitário, onde passavam o dia ajudando nos trabalhos de assistência. À noite, compartilhavam uma refeição simples e conversavam sobre tudo e nada, como velhos amigos que se reencontram após longo tempo. É estranho, comentou Jurema uma noite enquanto bebiam chá na varanda. Tenho a sensação de que já nos conhecemos de algum lugar. Tiago sorriu, sentindo uma pontada de culpa por manter sua verdadeira identidade em segredo. Talvez em outra vida, respondeu em tom de brincadeira, mas algo em seu olhar traía uma emoção mais profunda. Uma semana após a enchente, quando as águas começavam lentamente a recuar, revelando o rastro de destruição, Jurema decidiu verificar os danos no primeiro andar de sua casa. Tiago ofereceu-se para ajudar, e juntos começaram a retirar os móveis danificados e limpar a lama que se acumulara em cada canto. Meu pai construiu esta casa com as próprias mãos, contou Jurema, enquanto tentava salvar algumas fotografias, antigas que haviam sido parcialmente danificadas pela água. Ele veio do Nordeste ainda jovem, trabalhou como pedreiro a vida toda para dar um futuro melhor para a família. Tiago escutava com genuíno interesse. Para ele, nascido em berço de ouro e acostumado a transitar entre a elite empresarial de São Paulo, as histórias de Jurema abriam uma janela para um Brasil que conhecia apenas através de estatísticas e relatórios sociais. E seus filhos? Você mencionou que eles se mudaram para estudar, perguntou Tiago, ajudando-a a limpar uma estante de livros. Sim, Mariana está terminando medicina em Belo Horizonte e Rodrigo faz engenharia ambiental no Rio, respondeu ela com evidente orgulho. Não foi fácil criá-los sozinha depois que meu marido nos deixou, mas cada sacrifício valeu a pena. A menção ao marido fez Tiago hesitar antes da próxima pergunta. Se me permite perguntar, o que aconteceu com seu marido? O rosto de Jurema adquiriu uma expressão distante. Antônio adoeceu repentinamente. Em menos de 6 meses ele nos deixou. Isso foi há 10 anos. Tiago assentiu em silêncio, respeitando a dor que ainda parecia recente naqueles olhos castanhos. Enquanto trabalhavam lado a lado, ele se perguntava como seria viver uma vida como a dela, construída sobre trabalho honesto e relacionamentos genuínos, tão diferente de seu mundo de negociações estratégicas e amizades interesseiras. Na estante que limpavam, um livro antigo chamou a atenção de Jurema. Era um diário de capa de couro com o nome de sua avó gravado na frente. Não acredito que isso sobreviveu, exclamou ela, abrindo cuidadosamente as páginas amareladas pelo tempo. Entre as folhas do diário, um envelope selado escorregou e caiu aos pés de Tiago. Ele o apanhou e entregou a Jurema, que o examinou com curiosidade. Nunca vi isso antes, disse ela virando o envelope nas mãos. Está endereçado à minha avó, mas o remetente... Sua voz falhou quando leu o nome escrito com caligrafia elegante no canto do envelope. Alvarenga, Teodoro Alvarenga. Tiago sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Alvarenga era seu sobrenome verdadeiro, não Cavalcante. E Teodoro havia sido seu avô, um dos pioneiros da indústria têxtil em São Paulo nas décadas de 1950 e 1960. Posso ver? Pediu ele com a voz trêmula. Jurema hesitou por um momento, mas algo no olhar de Tiago a convenceu. Ela entregou o envelope ainda selado, observando enquanto ele examinava a caligrafia com uma expressão que misturava choque e reconhecimento. Você conhece esse nome? Perguntou ela. Tiago engoliu em seco. Sim, respondeu finalmente. Mas não posso explicar agora. Acho que você deveria ler a carta primeiro. Com cuidado, Jurema abriu o envelope envelhecido e desdobrou o papel de dentro. Enquanto seus olhos percorriam as linhas escritas décadas atrás, sua expressão mudava de curiosidade para incredulidade. Não pode ser, murmurou ela, sentando-se pesadamente em uma cadeira próxima. A carta revelava uma história que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Teodoro Alvarenga, então um jovem empresário em ascensão,
havia conhecido Maria das Dores, avó de Jurema, durante uma viagem ao interior de Minas Gerais em busca de fornecedores de algodão para sua fábrica têxtil. O que começara como uma relação profissional transformou-se em um romance secreto que durou quase um ano. Quando Maria engravidou, Teodoro, já comprometido com um casamento arranjado em São Paulo, prometeu ajudar financeiramente, mas não podia reconhecer a criança publicamente. Meu pai, murmurou Jurema com lágrimas nos olhos. Sempre me perguntei por que minha avó nunca falava sobre meu avô. Agora entendo. Tiago permanecia em silêncio, absorvendo a revelação que conectava suas histórias de uma forma que jamais poderia ter previsto. O filho não reconhecido de seu avô era o pai de Jurema, o que fazia deles primos de segundo grau? Jurema, começou ele hesitante, há algo que preciso te contar. Naquele momento foram interrompidos por batidas urgentes na porta. Era seu antenor, com notícias sobre uma nova frente de chuva se aproximando. Precisamos evacuar mais famílias das áreas de risco, explicou ele ofegante. Dona Jurema, a senhora pode ajudar a organizar as pessoas no abrigo? E o senhor, seu Tiago, precisamos de ajuda para reforçar as barreiras de contenção. A conversa sobre a carta teria que esperar. Jurema guardou o documento cuidadosamente em seu bolso, lançando um olhar interrogativo a Tiago antes de saírem para ajudar nos preparativos. Nas horas seguintes, enquanto trabalhavam incansavelmente para proteger o que restava da cidade, Tiago sentia o peso do segredo dobrar sobre seus ombros. Não era apenas sua verdadeira identidade que precisava revelar agora, mas também o laço familiar inesperado que os unia. Ao anoitecer, exaustos, após horas de trabalho, eles retornaram à casa de Jurema. A nova frente de chuva havia mudado de direção, poupando São Benedito do Vale de mais destruição. Mas o clima entre os dois estava carregado de perguntas não feitas e verdades não ditas. Você ia me contar algo, lembrou Jurema enquanto preparava um café para ambos na pequena cozinha do segundo andar. Tiago respirou fundo, reunindo coragem. Era o momento da verdade. Meu nome não é Tiago Cavalcante, começou ele, sentindo o coração acelerar. Me chamo Leonardo Alvarenga. Sou neto de Teodoro Alvarenga, o homem da carta. Jurema parou o que estava fazendo, virando-se lentamente para encará-lo. Por que mentiu? Eu precisava de um tempo longe da minha vida real, explicou ele, evitando seus olhos. Sou CEO de uma empresa de tecnologia em São Paulo. Tive um colapso, digamos assim. Decidi fazer uma viagem sem rumo, sem luxos, sem assistentes, sem expectativas. Queria redescobrir quem eu sou quando tiro todos os títulos e zeros da conta bancária. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Jurema processava a informação, conectando os pontos, entendendo agora os pequenos detalhes que sempre pareceram fora de lugar. Então somos parentes? Perguntou ela finalmente. Tecnicamente sim, respondeu Leonardo, usando seu verdadeiro nome pela primeira vez em semanas. Meu avô teve um filho com sua avó. Isso nos torna primos de segundo grau, eu acho. Jurema soltou uma risada, incrédula. De todas as casas em que você poderia ter pedido abrigo durante a enchente, o destino tem um senso de humor peculiar, completou ele, permitindo-se um pequeno sorriso. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha iluminada por velas devido a mais um corte de energia, Jurema e Leonardo compartilharam histórias de suas famílias, descobrindo conexões e contrastes entre vidas que seguiram caminhos tão diferentes a partir de uma origem comum. Meu avô nunca mencionou essa história, contou Leonardo. Ele era um homem reservado, obcecado pelo trabalho. Construiu um império do nada, mas nunca pareceu realmente feliz. Minha avó também guardou esse segredo até o fim, respondeu Jurema. Ela criou meu pai sozinha, com muito sacrifício. Ele cresceu sem saber quem era seu pai, mas isso não o impediu de ser um homem íntegro e amoroso. À medida que a noite avançava, a revelação que inicialmente os havia chocado começava a criar um novo tipo de conexão entre eles. Não era apenas a descoberta do parentesco, mas o reconhecimento de como suas vidas, aparentemente tão distintas, estavam entrelaçadas, por escolhas feitas muito antes de nascerem.
O que você vai fazer quando as águas baixarem completamente? Perguntou Jurema, quebrando um momento de silêncio contemplativo. Vai voltar para sua vida em São Paulo? Leonardo fitou a xícara de café entre suas mãos, refletindo. Não sei, respondeu honestamente. Pela primeira vez em muito tempo, não tenho um plano estratégico para os próximos 5 anos. Fora da casa, São Benedito do Vale começava lentamente a emergir do desastre. Dentro, 2 estranhos conectados por sangue e circunstância descobriam que às vezes as enchentes não apenas destroem, mas também revelam fundações há muito enterradas sobre as quais novos começos podem ser construídos. A revelação do parentesco entre Jurema e Leonardo trouxe uma nova dimensão ao relacionamento, que já vinha se formando entre eles. Nas semanas seguintes, enquanto as águas do rio Jacarandá voltavam gradualmente ao seu curso normal, deixando para trás um rastro de lama e destruição, os 2 primos recém-descobertos trabalhavam lado a lado nos esforços de reconstrução da cidade. Leonardo, ainda usando o nome Tiago para os demais moradores, surpreendia-se com a capacidade de adaptação que descobria em si mesmo. Acostumado a delegar tarefas e tomar decisões em salas de reunião climatizadas, agora carregava entulhos, limpava ruas e ajudava a reconstruir casas com as próprias mãos. O trabalho físico, embora exaustivo, trazia uma satisfação imediata, que ele jamais experimentara no mundo corporativo. Cuidado com essa tábua, vai acabar machucando a mão, advertiu Jurema uma tarde, enquanto eles ajudavam a reconstruir o telhado da casa de Dona Zefa. Você pode ser CEO de uma empresa bilionária, mas suas mãos não estão acostumadas com esse tipo de trabalho. Leonardo sorriu, exibindo os calos recém-formados nas palmas das mãos como se fossem medalhas de honra. Estou começando a me acostumar, e sinceramente prefiro esses calos aos que tenho nos dedos de tanto assinar documentos. A conversa foi interrompida por Dona Zefa, que chegava carregando uma bandeja com copos de suco de maracujá caseiro. Para refrescar um pouco, meus anjos, esse sol de Minas não perdoa nem depois da chuvarada. Dona Zefa, a senhora não precisava se incomodar, disse Jurema, descendo da escada para aceitar a bebida. Que incômodo nada, minha filha. É o mínimo que posso fazer por vocês que estão me ajudando tanto. E esse seu primo é um moço muito prestativo, viu? De onde ele saiu, hein? Leonardo engasgou-se com o suco ao ouvir a palavra primo. Ele e Jurema haviam decidido manter em segredo tanto sua verdadeira identidade quanto o parentesco recém-descoberto. Como a senhora sabe que ele é meu primo? Perguntou Jurema, tentando manter a compostura. Dona Mais, Zefa deu uma risadinha marota. Ora, minha filha, vocês têm o mesmo jeito de sorrir inclinando a cabeça para o lado, igual sua avó Maria das Dores fazia. Essas coisas não enganam uma velha observadora como eu. Depois que Dona Zefa se afastou, Jurema e Leonardo trocaram olhares surpresos, seguidos de risadas cúmplices. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo descobrir traços familiares que confirmavam sua conexão inesperada. À noite, após um dia inteiro de trabalho, eles retornavam à casa de Jurema, agora completamente limpa da lama deixada pela enchente. A rotina que se estabelecera entre eles tinha um conforto doméstico que Leonardo nunca havia experimentado, mesmo em seus relacionamentos mais longos. Estou exausto, mas com fome, comentou ele, desabando no sofá da sala. O que temos para o jantar? Jurema fez uma careta enquanto verificava a despensa quase vazia. Temo que não muito. As doações de alimentos estão indo prioritariamente para as famílias que perderam tudo. Acho que teremos que nos contentar com arroz, feijão e um ovo. Leonardo levantou-se de um salto. Deixe isso comigo. Ainda temos aquelas verduras que o seu Joaquim trouxe ontem? Sim, mas não é muita coisa. Algumas cenouras, um repolho pequeno e cebolas. Perfeito, respondeu ele com um entusiasmo que surpreendeu Jurema. Vou preparar algo especial. Nos próximos 40 minutos, Jurema observou atônita enquanto Leonardo transformava ingredientes simples em um festim improvisado. Suas mãos moviam-se com destreza, cortando, temperando e combinando os alimentos com a precisão de um maestro, conduzindo uma orquestra.
Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou ela, enquanto provava um molho que ele acabara de preparar. Leonardo sorriu, uma expressão de genuíno prazer iluminando seu rosto. Minha mãe adorava cozinhar, mas meu pai considerava isso uma perda de tempo para alguém da nossa posição social. Então ela me ensinava escondido. Transformamos isso em nosso pequeno segredo. Depois que ela se foi, continuei cozinhando como uma forma de mantê-la presente. A menção à mãe trouxe uma sombra aos olhos de Leonardo, que Jurema percebeu imediatamente. Ela colocou suavemente a mão sobre seu braço. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa de ver você agora. O jantar que compartilharam naquela noite foi muito além do arroz, feijão e legumes transformados por técnicas culinárias sofisticadas. Era um momento de conexão entre dois mundos que, apesar do laço sanguíneo recém-descoberto, não poderiam ser mais diferentes. Isso está incrível, elogiou Jurema, saboreando cada garfada. Você desperdiçou seu talento indo para o mundo dos negócios. Deveria ter se tornado chefe. Leonardo riu, mas havia uma nota melancólica em sua voz. Meu pai nunca teria permitido. Para ele, sucesso significava apenas uma coisa: fazer a empresa crescer e gerar mais lucros. Qualquer outro caminho seria considerado um fracasso. E para você, o que significa sucesso? Perguntou Jurema, genuinamente interessada. A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Em toda sua vida adulta, ele havia seguido a definição de sucesso herdada do pai sem questioná-la. Agora sentado à mesa simples na casa de uma prima que acabara de conhecer, em uma cidade que mal aparecia nos mapas, ele se dava conta de que nunca havia realmente refletido sobre o que queria para si mesmo. Eu não sei, admitiu finalmente. Sempre pensei que era ter mais. Mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Mas desde que cheguei aqui tenho descoberto que há uma satisfação diferente em ter menos e fazer mais. Jurema assentiu, compreensiva. Nem sempre o caminho que nos é traçado é o que nos traz felicidade. Eu mesma sonhava em ser arqueóloga quando jovem, viajar o mundo descobrindo civilizações antigas. Acabei me tornando professora em São Benedito do Vale e nunca saí de Minas. Mas sabe de uma coisa? Não me arrependo. Encontrei meu propósito aqui. Nos dias que se seguiram, Leonardo continuou preparando refeições não apenas para ele e Jurema, mas também para vizinhos e voluntários que trabalhavam na reconstrução. Seu talento na cozinha logo se tornou comentário entre os moradores, especialmente quando ele improvisou um almoço comunitário com ingredientes limitados das doações. Esse homem tem mão abençoada para a comida, comentou seu antenor, lambendo os dedos após provar um ensopado que Leonardo havia preparado. Se a gente tivesse um restaurante na cidade, você seria o chefe, seu Tiago. A ideia plantada pelo comentário despreocupado de seu antenor começou a germinar na mente de Leonardo. Naquela noite, enquanto ele e Jurema caminhavam pela praça central, observando as equipes de voluntários que trabalhavam para restaurar os jardins destruídos pela enchente, ele compartilhou um pensamento que vinha crescendo dentro dele. Se organizássemos um festival de comida, sugeriu parando para observar o coreto da praça, que, milagrosamente, havia resistido à fúria das águas. Poderíamos usar a praça como cenário, convidar cozinheiros locais para preparar pratos típicos, cobrar um valor simbólico e usar o dinheiro arrecadado para ajudar na reconstrução da cidade. Jurema considerou a ideia por um momento. Isso poderia funcionar. A enchente destruiu muitas casas e comércios, mas não levou embora nossas tradições culinárias. Poderíamos celebrar a resiliência de São Benedito através da comida. Exatamente, exclamou Leonardo, entusiasmado como uma criança. Cada família poderia contribuir com um prato especial, algo que represente sua história. Poderíamos ter música, artesanato local, transformar isso em uma verdadeira celebração da cultura mineira. O brilho nos olhos de Leonardo era contagiante, e Jurema se viu envolvida por seu entusiasmo. Vamos precisar de um local para os preparativos, ponderou ela. A cozinha da escola municipal está intacta, mas é pequena para algo desse porte. E aquele galpão abandonado perto da entrada da cidade?
sugeriu Leonardo. Passamos por ele outro dia. Parece estruturalmente sólido, só precisaria de uma boa limpeza e alguns reparos. O antigo armazém dos Nogueira está fechado há anos desde que a família se mudou para Belo Horizonte. Mas acho que a prefeitura poderia autorizar o uso temporário, considerando a finalidade. Na manhã seguinte, eles apresentaram a ideia durante a reunião comunitária que acontecia diariamente no centro de apoio. A proposta foi recebida com entusiasmo pelos moradores, muitos dos quais viam no festival não apenas uma forma de arrecadar fundos, mas também uma oportunidade de restaurar o ânimo coletivo após semanas de dificuldades. Podemos usar o dinheiro para reconstruir a biblioteca comunitária, sugeriu Dona Teresa, a bibliotecária aposentada. Os livros foram quase todos perdidos na enchente. Ou para reformar o posto de saúde, acrescentou seu Gomes, o enfermeiro. Estamos atendendo as pessoas em condições precárias. Leonardo observava maravilhado como uma simples ideia gerava tanto engajamento. Em São Paulo seria necessário agendar reuniões, contratar consultores, fazer estudos de viabilidade. Aqui, bastava uma proposta sincera e a disposição de trabalhar em conjunto. Com a aprovação da comunidade e o apoio da prefeitura, que cedeu o uso do antigo armazém, o projeto do festival começou a tomar forma. Leonardo e Jurema dedicavam-se integralmente aos preparativos, coordenando equipes de voluntários para limpar e reformar o espaço, catalogando receitas tradicionais da região e organizando a logística do evento. Durante esse processo, eles descobriram que o antigo armazém tinha um significado especial para a história de São Benedito do Vale. Construído na década de 1950, havia sido o primeiro grande entreposto comercial da região, responsável pelo escoamento da produção agrícola local. Coincidentemente, os primeiros contratos de fornecimento de algodão para as fábricas têxteis de Teodoro Alvarenga, avô de Leonardo, haviam sido assinados naquele mesmo local. É como se o ciclo estivesse se fechando, comentou Jurema, enquanto eles examinavam documentos antigos encontrados em uma sala nos fundos do armazém. Seu avô veio aqui buscar matéria-prima para suas fábricas, conheceu minha avó e agora você, o neto dele, está de volta para ajudar a reconstruir a cidade. Leonardo sentiu um nó na garganta ao perceber a dimensão daquela coincidência. Ou seria destino? Ele, que sempre confiara apenas em dados concretos e análises racionais, começava a enxergar padrões mais profundos na trama de sua existência. Sabe o que é mais estranho? Disse ele, folheando um caderno de registros, amarelado pelo tempo. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Não porque é lucrativo ou estratégico, mas porque simplesmente parece certo. Jurema sorriu, reconhecendo naquelas palavras um eco de sua própria jornada. Às vezes precisamos perder o mapa para encontrar o caminho. Enquanto o sol se punha sobre São Benedito do Vale, lançando sombras alongadas através das janelas empoeiradas do antigo armazém, Leonardo e Jurema permaneceram ali, conectados não apenas pelo sangue que compartilhavam, mas por uma visão comum de reconstrução e esperança. O festival de comida que haviam concebido era muito mais que um evento beneficente. Era um símbolo de renascimento para uma comunidade que se recusava a ser definida pela tragédia. E para Leonardo, era o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta que o levava cada vez mais longe dos arranha-céus de São Paulo e mais perto de uma autenticidade que ele nunca soube que buscava. A notícia sobre o festival gastronômico se espalhou rapidamente por São Benedito do Vale e pelas cidades vizinhas. O que começara como uma ideia modesta para arrecadar fundos transformava-se agora em um evento regional, atraindo a atenção de comerciantes, artistas locais e até mesmo de uma emissora de televisão de Belo Horizonte, interessada em cobrir a história de resiliência daquela pequena comunidade mineira. Não esperava que tomasse essa proporção, comentou Jurema, enquanto ela e Leonardo revisavam a lista crescente de participantes em uma manhã de sábado. Estavam sentados na varanda improvisada que haviam construído na entrada do antigo armazém, agora quase irreconhecível,
após semanas de trabalho intenso. Leonardo sorriu, observando o movimento de voluntários que entravam e saíam do galpão, carregando materiais de construção. É incrível como as pessoas se mobilizam quando sentem que fazem parte de algo maior. As paredes do armazém, antes descascadas e cobertas de mofo, agora exibiam um tom alegre de amarelo. O telhado havia sido completamente restaurado e grandes janelas haviam sido instaladas para permitir a entrada de luz natural. A transformação física do espaço refletia a mudança que acontecia na própria comunidade. Das ruínas deixadas pela enchente surgia uma nova energia coletiva. Seu Joaquim trouxe mais uma carga de madeira para as bancadas, informou Tião, um jovem marceneiro que se tornara o braço direito de Leonardo nas obras. E Dona Carminha quer saber se pode incluir seus doces de abóbora no festival. Claro que pode, respondeu Jurema, anotando o nome na lista. Os doces dela são um patrimônio de São Benedito. Enquanto Tião voltava para o trabalho, Leonardo observou Jurema com admiração. Em poucas semanas, ela havia se transformado de uma professora respeitada em uma verdadeira líder comunitária, coordenando diversos aspectos do projeto com uma eficiência que impressionaria qualquer executivo de multinacional. Você deveria considerar uma carreira em gestão de projetos, comentou ele. Faria um trabalho melhor que muitos MBAs que contratei ao longo dos anos. Jurema riu, sacudindo a cabeça. Acho que prefiro minha sala de aula. Lá sei exatamente o que estou fazendo. Isso aqui? Ela fez um gesto abrangendo o armazém e a movimentação ao redor. É temporário. Um momento especial que estamos vivendo juntos, mas não é minha vocação. A menção à temporalidade da situação provocou um silêncio reflexivo entre eles. Leonardo ainda não havia decidido quando ou se voltaria para São Paulo. Cada dia em São Benedito do Vale o afastava um pouco mais de sua antiga vida, mas ele sabia que eventualmente teria que tomar uma decisão. Vamos ver a sala dos fundos? Sugeriu Jurema, quebrando o momento de introspecção. Tião disse que encontraram algo interessante durante a limpeza. Eles atravessaram o salão principal do armazém, agora dividido em estações de trabalho onde seriam preparados os pratos do festival. Ao fundo, uma porta pesada de madeira levava a uma área que servira como escritório administrativo nos tempos áureos do local. A sala dos fundos era menor do que o restante do armazém, mas tinha um charme particular, com suas prateleiras embutidas nas paredes e um grande mapa antigo de Minas Gerais pendurado sobre uma escrivaninha maciça. Tião e outros 2 voluntários estavam ajoelhados no centro do cômodo, examinando o que parecia ser uma porta no assoalho. Encontramos isso quando estávamos reforçando o piso, explicou Tião, apontando para o alçapão. Parece um porão ou depósito secreto. A fechadura está enferrujada, mas acho que conseguimos abrir. Leonardo e Jurema trocaram olhares intrigados. O armazém já era bastante antigo, remontando à fundação de São Benedito do Vale. O que poderia estar escondido sob aquele assoalho por tantas décadas? Com a ajuda de um pé de cabra, Tião finalmente conseguiu romper a fechadura enferrujada. O alçapão se abriu com um rangido, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. Alguém tem uma lanterna? Perguntou Leonardo, já se preparando para descer. Espere, interrompeu Jurema, segurando seu braço. Não sabemos o que tem lá embaixo. Pode ser perigoso. Leonardo sorriu diante da preocupação dela. Confia em mim. Já estive em situações muito mais arriscadas em reuniões de conselho. Com uma lanterna emprestada de um dos voluntários, Leonardo desceu cuidadosamente os degraus gastos. Jurema, vencida pela curiosidade, seguiu logo atrás, ignorando seus próprios conselhos de cautela. O porão era surpreendentemente espaçoso, com teto baixo sustentado por vigas de madeira robustas. No feixe da lanterna, eles viram diversas caixas empilhadas contra as paredes, cobertas por uma espessa camada de poeira. Parece que ninguém vem aqui há décadas, comentou Jurema, espirrando devido à poeira levantada por seus passos. Leonardo direcionou a luz para uma das caixas mais próximas.
Eram caixotes de madeira com marcações desbotadas, algumas delas com o nome Alvarenga Têxtil estampado na lateral. "Isso é", murmurou ele atônito, "são caixas da empresa do meu avô." Com cuidado abriram uma das caixas. Dentro, protegidos do tempo e da umidade, estavam rolos de tecidos finos ainda em perfeito estado. Sedas, algodões de alta qualidade e lãs delicadas, todos produtos da fábrica de Teodoro Alvarenga. "É um tesouro", sussurrou Jurema, tocando reverentemente um corte de seda azul turquesa. "Mas por que estariam escondidos aqui embaixo?" Eles continuaram explorando o porão, descobrindo mais caixas com tecidos, documentos antigos e até mesmo máquinas de costura da década de 1950, cuidadosamente preservadas em óleo. Em um baú particularmente ornamentado, encontraram algo ainda mais surpreendente: fotografias antigas, cartas e um diário. Leonardo pegou uma das fotografias, limpando-a gentilmente com a manga da camisa. A imagem mostrava um homem elegante, ao lado de uma bela jovem. Mesmo com a qualidade envelhecida da fotografia, era impossível não reconhecer os traços familiares. "São eles", disse ele com a voz embargada. "Meu avô Teodoro e sua avó Maria das Dores." Jurema aproximou-se, para ver melhor a imagem à luz da lanterna. A semelhança entre ela e a avó era inegável, assim como os traços que Leonardo herdara do avô. Era como olhar para um espelho do passado, um testemunho visual da história que os conectava. O diário, escrito com a caligrafia meticulosa de Teodoro Alvarenga, revelava uma narrativa muito diferente da que ambos conheciam. Longe de ter sido apenas um caso passageiro, o relacionamento entre Teodoro e Maria das Dores havia sido profundo e sincero. Ele a amava verdadeiramente, mas estava preso a obrigações familiares e empresariais que não podia ignorar naquela época. O armazém, segundo os registros, havia sido comprado secretamente por Teodoro, como um presente para Maria das Dores e o filho que esperavam. Era para ser o início de uma nova vida juntos, quando ele finalmente conseguisse desvencilhar-se de seus compromissos em São Paulo. O porão secreto fora construído especialmente para guardar o que ele chamava de o dote de nosso filho. Tecidos finos e maquinário que permitiriam à família iniciar um próspero negócio em São Benedito do Vale. "Ele nunca abandonou sua avó", disse Leonardo, folheando o diário com cuidado reverencial. "Ele estava planejando voltar, construir uma vida aqui." "Mas nunca voltou", completou Jurema em voz baixa. "O que terá acontecido?" As últimas entradas do diário, datadas de 1957, falavam de problemas crescentes nos negócios, de ameaças de concorrentes e da pressão da família em São Paulo. A última página continha apenas uma frase: "Perdoe-me, Maria. Um dia explicarei tudo." Sentados no chão empoeirado do porão, à luz da lanterna, Leonardo e Jurema absorviam em silêncio a história de amor interrompida que havia, décadas, depois trazido seus caminhos para um inesperado cruzamento. "Isso muda tudo", murmurou Leonardo, fechando cuidadosamente o diário. "Não apenas nossa história familiar, mas também o que podemos fazer por São Benedito." "Como assim?", perguntou Jurema. "Esses tecidos, as máquinas, são relíquias de uma época, mas ainda têm valor. Podem ser vendidos como peças vintage, para colecionadores ou designers que valorizam materiais autênticos. E os documentos comprovam que este armazém pertencia legalmente ao meu avô, o que significa que, tecnicamente, é parte da herança da família Alvarenga." "Você está pensando em reivindicar a propriedade?", questionou Jurema, subitamente apreensiva. Leonardo sorriu, sacudindo a cabeça. "Estou pensando em fazer o que meu avô não conseguiu, usar isso tudo para beneficiar São Benedito do Vale. Podemos transformar este lugar não apenas em um espaço para o festival, mas em um centro cultural permanente. Um lugar que celebre a história da cidade e crie oportunidades para o futuro." Os olhos de Jurema brilharam com a possibilidade. "Um centro onde possamos ensinar os jovens, preservar nossas tradições, talvez até iniciar uma pequena produção artesanal usando estes tecidos." "Exatamente", confirmou Leonardo empolgado.
podemos criar um projeto sustentável que gere empregos e atraia turismo cultural para a região. Quando emergiram do porão, carregando algumas das peças mais significativas para mostrar aos outros, o sol da tarde inundava o armazém através das janelas recém-instaladas, criando um padrão de luz e sombra sobre o assoalho de madeira. Era como se o próprio lugar estivesse despertando de um longo sono, pronto para um novo propósito. A notícia do tesouro encontrado espalhou-se rapidamente, atraindo ainda mais interesse para o festival. A história romântica de Teodoro e Maria das Dores, os tecidos finos preservados por décadas e a conexão inesperada entre Leonardo e Jurema tornaram-se o assunto preferido nas rodas de conversa de São Benedito do Vale. Durante os dias que se seguiram, enquanto continuavam os preparativos para o festival, Leonardo envolveu-se cada vez mais com a ideia de transformar o armazém em um centro cultural permanente. Usando seus conhecimentos de negócios, ele começou a elaborar um plano detalhado, considerando aspectos legais, financeiros e operacionais do projeto. Precisaríamos de um conselho gestor formado por moradores locais, explicava ele a Jurema uma noite, enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha dela. Pessoas que entendam as necessidades da comunidade e possam direcionar as atividades do centro. Seu antenor seria perfeito, sugeriu Jurema, cortando legumes para o jantar. E Dona Teresa, a bibliotecária aposentada. Ela tem conhecimento sobre preservação cultural que seria valioso. Leonardo assentiu tomando notas. Era estranho como ele se sentia confortável naquela cozinha simples, planejando um projeto comunitário, quando apenas um mês atrás estivera prestes a colapsar sob a pressão de liderar uma das maiores empresas de tecnologia do país. Você nunca me contou exatamente por que decidiu se afastar, comentou Jurema, como se lesse seus pensamentos. O que aconteceu em São Paulo? Leonardo pausou, pousando o lápis sobre o papel. A pergunta o pegou desprevenido não por sua natureza, mas pela percepção de que estava pronto para respondê-la honestamente. Tive um ataque de pânico durante uma reunião de conselho, admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria franqueza. Na frente dos principais acionistas, executivos e conselheiros, simplesmente desmoronei. Não conseguia respirar, meu coração disparou, pensei que estava tendo um infarto. Jurema ouvia em silêncio, dando a ele o espaço para continuar. Depois, de todos os exames possíveis, o diagnóstico foi claro: estresse crônico e burnout severo. O médico disse que eu precisava parar imediatamente ou enfrentaria consequências graves. Pedi uma licença temporária, deixei meu vice-presidente no comando e simplesmente saí dirigindo sem rumo. E acabou aqui numa enchente, completou Jurema com um sorriso compreensivo. A melhor coisa que poderia ter acontecido, respondeu ele, percebendo a verdade nessas palavras apenas ao pronunciá-las. Encontrei uma parte da minha história que nem sabia que existia, e talvez um novo caminho. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava São Benedito do Vale, duas almas conectadas por sangue e circunstância contemplavam um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado. No armazém, os tesouros do passado aguardavam pacientemente para serem redescobertos. E no coração de Leonardo, um empresário habituado a calcular riscos e retornos, crescia a certeza de que algumas jornadas não podem ser planejadas, apenas vividas. Com apenas uma semana para o grande dia do festival, São Benedito do Vale vivia uma atmosfera de antecipação. As marcas da enchente ainda eram visíveis em muitas partes da cidade, mas o ânimo dos moradores havia se transformado. Onde antes havia desolação, agora pulsava um espírito renovado de esperança e determinação. O antigo armazém, agora batizado de Centro Cultural Maria das Dores e Teodoro Alvarenga, uma sugestão de Dona Zefa que fora unanimemente aprovada pela comunidade, tornara-se o coração pulsante dessa revitalização. Diariamente, dezenas de voluntários trabalhavam nos últimos preparativos, transformando o espaço em um cenário digno da celebração que se aproximava. Leonardo,
ainda conhecido pela maioria como Tiago, havia se tornado uma figura central nesse processo. Sua experiência em gestão, combinada com um entusiasmo genuíno que surpreendia a ele mesmo, tornava-o naturalmente um líder respeitado por todos. A ironia não lhe escapava. Ali, vestido com roupas simples e muitas vezes sujas de tinta ou poeira, ele recebia mais reconhecimento sincero do que jamais tivera, usando ternos caros em salas de reunião climatizadas. Numa tarde particularmente quente, enquanto supervisionava a instalação das bancadas para os cozinheiros, Leonardo notou a chegada de um carro desconhecido, um SUV luxuoso com placas de São Paulo que parecia absolutamente fora de lugar nas ruas de paralelepípedos de São Benedito. Seu coração acelerou ao reconhecer o veículo. Pertencia a Ricardo Mendonça, seu vice-presidente e braço direito na empresa. Merda, murmurou ele, rapidamente procurando um lugar para se esconder. Mas era tarde demais. Ricardo já o havia avistado e acenava, caminhando em sua direção com um sorriso aliviado no rosto. Léo, graças a Deus você está bem, exclamou Ricardo, abraçando-o efusivamente. Estávamos todos preocupados. Você simplesmente desapareceu. Leonardo retribuiu o abraço com hesitação, dolorosamente consciente dos olhares curiosos que se voltavam para eles. Ricardo, o que está fazendo aqui? Te procurando, é claro. Depois que você parou de responder às mensagens e ligações, contratamos um investigador particular. Não foi fácil te encontrar, sabia? Você fez um ótimo trabalho sumindo do mapa. Leonardo sentiu uma onda de culpa. Em seu processo de redescoberta pessoal, havia esquecido completamente das responsabilidades que deixara para trás. Seu celular ficara sem bateria logo após a enchente, e ele nunca se preocupara em recarregá-lo ou substituí-lo. Era como se sua antiga vida tivesse sido levada pela correnteza junto com o carro que dizia ter perdido. Precisamos conversar, disse ele, guiando Ricardo para longe dos ouvidos curiosos. Mas não aqui. Enquanto caminhavam para um canto mais tranquilo do armazém, Leonardo notou Jurema observando-os com expressão preocupada. Ele fez um gesto discreto, indicando que explicaria tudo depois, e ela assentiu, voltando relutantemente à sua tarefa de organizar as inscrições dos participantes. Léo, a situação na empresa está complicada, começou Ricardo assim que estavam sozinhos. Tentei segurar as pontas, mas os acionistas estão inquietos. Precisamos de você de volta. O conselho marcou uma reunião extraordinária para a próxima semana e... Espere, interrompeu Leonardo, erguendo uma mão. Antes de entrarmos nisso, preciso te contar o que aconteceu aqui. Não é só sobre a enchente ou um tempo de descanso. Descobri coisas sobre minha família, sobre meu avô. Nos 20 minutos seguintes, Leonardo narrou a extraordinária sequência de eventos que o levara até aquele momento. O encontro com Jurema, a descoberta do parentesco, o tesouro escondido no armazém e os planos para o centro cultural. Ricardo ouvia com expressão cada vez mais incrédula. Isso parece roteiro de novela, Léo, comentou ele quando Leonardo terminou seu relato. Mas ainda não explica por que você simplesmente abandonou tudo em São Paulo. Temos uma empresa para administrar, milhares de funcionários dependendo de decisões que só você pode tomar. A menção à empresa fez Leonardo sentir o peso da responsabilidade que havia temporariamente esquecido. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se rebelava contra a ideia de simplesmente voltar à sua antiga rotina como se nada tivesse acontecido. Preciso de mais tempo, Ricardo, respondeu finalmente. Pelo menos até depois do festival. Não posso abandonar essas pessoas agora, não quando estamos tão perto de concretizar algo importante. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Uma semana, então, mas depois disso teremos que encontrar uma solução definitiva. A empresa não pode ficar em limbo para sempre. Após a partida de Ricardo, que aceitou um quarto na única pousada da cidade para aguardar a conclusão do festival, Leonardo procurou Jurema. Encontrou-a na sala dos fundos do armazém, organizando os tecidos vintage que seriam exibidos durante o evento. Quem era aquele homem?
Perguntou ela sem rodeios assim que ele entrou. Leonardo respirou fundo, sabendo que era hora de enfrentar mais uma verdade. Meu vice-presidente, ele me encontrou. E agora? A voz de Jurema carregava uma nota de apreensão que ela tentava disfarçar. Agora, não sei. Ele quer que eu volte para São Paulo depois do festival. A empresa está precisando de decisões que só eu posso tomar. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Durante as semanas de convivência, haviam evitado cuidadosamente o tema do inevitável retorno de Leonardo à sua vida anterior. Era como se ambos tivessem tacitamente acordado em viver no presente, sem fazer planos ou promessas que não poderiam cumprir. Você vai voltar, não vai? Perguntou Jurema finalmente, sua voz traindo a emoção que tentava conter. Leonardo aproximou-se, tomando gentilmente as mãos dela entre as suas. Jurema, nesse momento, foram interrompidos por Tião, que entrou apressadamente na sala. Dona Jurema, seu Tiago, tem um pessoal da TV aqui querendo falar sobre o festival. O momento de intimidade quebrou-se abruptamente e ambos voltaram à realidade dos preparativos finais. A conversa teria que esperar, mas a pergunta de Jurema permanecia no ar, exigindo uma resposta que Leonardo ainda não estava certo de poder dar. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo frenético. A presença da equipe de televisão de Belo Horizonte trouxe um novo nível de exposição ao evento, atraindo a atenção de turistas e curiosos de toda a região. Para Leonardo, isso representava um risco adicional. Quanto mais visibilidade o festival ganhasse, maior a chance de sua verdadeira identidade ser revelada antes que ele estivesse pronto para isso. Ricardo, enquanto isso, tornara-se um observador, silencioso das atividades, muitas vezes ajudando nos preparativos com um misto de curiosidade e ceticismo. Nunca pensei que te veria nesse papel, comentou ele certa tarde, enquanto observava Leonardo ensinando técnicas culinárias a um grupo de jovens da comunidade. Você parece diferente, mais leve. Me sinto diferente, admitiu Leonardo. Aqui ninguém espera que eu seja perfeito ou infalível. Posso simplesmente ser útil, da maneira que consigo ser. Na véspera do festival, uma tensão inesperada surgiu quando seu antenor revelou que havia convidado o prefeito de Belo Horizonte, que traria consigo jornalistas de grandes veículos de comunicação. É uma oportunidade de ouro para mostrar São Benedito ao Brasil, explicou ele, orgulhoso de sua iniciativa. Para Leonardo, no entanto, isso significava que não poderia mais manter seu anonimato. Sua fotografia havia aparecido em diversas revistas de negócios. Era apenas questão de tempo até que alguém o reconhecesse como o famoso CEO da Alvarenga Tech. Naquela noite, após uma longa reunião final com todos os envolvidos na organização, Leonardo convidou Jurema para um jantar especial na casa dela. Era hora de tomar decisões e enfrentar verdades que haviam sido adiadas por tempo demais. Preparei algo especial, disse ele ao recebê-la com uma mesa primorosamente arrumada na pequena varanda. Uma receita da minha mãe que ela aprendeu com a avó dela. O prato principal era um ragu de cordeiro com ervas frescas, servido sobre um purê de mandioquinha. O aroma que preenchia o ar era uma sinfonia de sabores que falava de tradição, cuidado e afeto. Jurema provou e fechou os olhos, deixando-se levar pela experiência sensorial. Isso é incrível, murmurou ela. Sua mãe teria orgulho. Enquanto saboreavam a refeição, acompanhada de um vinho tinto que Ricardo trouxera de São Paulo, Leonardo finalmente abordou o assunto que pairava entre eles. Amanhã, com toda a imprensa presente, minha verdadeira identidade provavelmente será revelada, começou ele. Não posso mais me esconder como Tiago Cavalcante. Preciso enfrentar quem sou, Leonardo Alvarenga, e as responsabilidades que vêm com esse nome. Jurema assentiu, segurando a taça de vinho com mais força do que o necessário. Entendo. E depois do festival? Essa é a questão, não é? Respondeu ele com um suspiro. Ricardo está certo sobre uma coisa. Tenho uma empresa para administrar, milhares de pessoas que dependem das minhas decisões. Não posso simplesmente abandonar tudo isso.
O rosto de Jurema ensombreceu-se, mas ela manteve a compostura. Claro, você tem sua vida em São Paulo. O que aconteceu aqui foi extraordinário, mas temporário. Não, interrompeu Leonardo com veemência surpreendente. Não foi temporário. O que descobri aqui, sobre minha família, sobre mim mesmo, mudou tudo. Não posso simplesmente voltar para minha antiga vida como se nada tivesse acontecido. Então, o que você está dizendo? Leonardo colocou sua taça sobre a mesa e tomou as mãos de Jurema entre as suas. Estou dizendo que talvez exista um caminho intermediário. Um que me permita honrar minhas responsabilidades em São Paulo sem abandonar o que começamos aqui. Ele então compartilhou com ela uma ideia que vinha formando nos últimos dias. Usar parte de sua fortuna pessoal para estabelecer uma fundação dedicada à revitalização de comunidades afetadas por desastres naturais. São Benedito do Vale seria o projeto piloto, com o Centro Cultural como ponto focal. Ele dividiria seu tempo entre a gestão da empresa em São Paulo e o desenvolvimento da fundação, delegando mais responsabilidades a Ricardo e outros executivos, de confiança. Não seria fácil, admitiu ele. Teria que reestruturar completamente minha vida, aprender a equilibrar dois mundos muito diferentes. Mas depois de tudo que vivemos aqui, não consigo imaginar simplesmente virar as costas e ir embora. Jurema ouvia com atenção, seus olhos refletindo o brilho das velas que iluminavam a mesa. E nós? Onde isso nos deixa? A pergunta pairou no ar noturno, carregada de possibilidades não ditas. Leonardo sabia que se referia não apenas ao parentesco recém-descoberto, mas a algo mais profundo que havia florescido entre eles durante aquelas semanas extraordinárias. Isso depende de você também, respondeu ele finalmente. Do que você quer? Jurema desviou o olhar para a noite estrelada sobre São Benedito do Vale. Sempre achei que meu lugar era aqui, que nunca precisaria ou desejaria algo diferente. Mas agora, suas palavras foram interrompidas pelo toque insistente da campainha. Era Tião, ofegante e visivelmente agitado. Dona Jurema, seu Tiago, quero dizer, seu Leonardo. Desculpe interromper, mas tem algo acontecendo no armazém. Os repórteres chegaram antes do previsto e estão fazendo um monte de perguntas. Sobre vocês dois. Alguém reconheceu o senhor de uma revista e todo mundo quer saber por que o CEO da Alvarenga Tech está organizando um festival em São Benedito do Vale. Leonardo e Jurema trocaram olhares. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperavam. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele, estendendo a mão para ela. Jurema hesitou apenas por um segundo antes de entrelaçar seus dedos aos dele. Juntos. Enquanto caminhavam apressadamente pelas ruas de paralelepípedos em direção ao armazém, ambos sabiam que, independentemente do que acontecesse a seguir, suas vidas haviam sido irrevogavelmente transformadas. Assim como as águas da enchente haviam mudado o curso do rio Jacarandá, revelando novos caminhos e possibilidades. O encontro entre eles havia redefinido o curso de suas existências, unindo passado e presente em uma promessa de futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Sol nascia preguiçosamente sobre São Benedito do Vale naquela manhã especial. O dia do festival havia finalmente chegado, trazendo consigo não apenas a promessa de celebração, mas também de revelações que mudariam para sempre o destino daquela pequena cidade mineira. Na praça central, as barracas coloridas já estavam sendo montadas desde a madrugada. O aroma de quitutes típicos começava a perfumar o ar, misturando-se ao cheiro de terra molhada que ainda persistia após a enchente. No antigo armazém, agora transformado no coração do evento, dezenas de voluntários corriam de um lado para outro, acertando os últimos detalhes sob a coordenação de seu antenor. Leonardo havia passado uma noite inquieta após o encontro com os jornalistas. Como esperado, sua verdadeira identidade fora revelada, gerando uma onda de especulações e perguntas que ele preferiu adiar para uma coletiva de imprensa oficial marcada para aquela tarde. Por enquanto, queria se concentrar no sucesso do festival que haviam trabalhado tanto para realizar. Como está se sentindo?
perguntou Jurema, encontrando-o na entrada do armazém. Ela usava um vestido simples de algodão estampado com flores pequenas, mas havia algo diferente em sua postura, uma confiança renovada que a tornava ainda mais radiante. Nervoso, admitiu ele com um sorriso cansado, mas pronto. Eles caminharam lado a lado pelo amplo salão do armazém, observando a transformação completa do espaço. As paredes, antes descascadas e manchadas, agora exibiam fotografias antigas de São Benedito do Vale, incluindo algumas resgatadas do tesouro escondido no porão. No centro, uma grande mesa circular havia sido montada para as demonstrações culinárias que Leonardo coordenaria ao longo do dia. Ficou incrível, comentou Jurema, admirando particularmente o canto dedicado à história de Teodoro Alvarenga e Maria das Dores. Ali, protegidas por vitrines improvisadas, estavam as cartas, fotografias e o diário que contavam a história de amor interrompida de seus avós. É uma forma de honrar o passado enquanto construímos algo novo, respondeu Leonardo, observando com emoção a fotografia em que seu avô e a avó de Jurema sorriam, jovens e apaixonados, sem imaginar como o destino separaria seus caminhos apenas para reuni-los, décadas depois, através de seus netos. O burburinho, do lado de fora, anunciava a chegada dos primeiros visitantes. O festival oficialmente começaria em 1 hora, mas a curiosidade já atraía moradores e turistas que haviam madrugado para garantir um bom lugar. Acho que está na hora de nos prepararmos, disse Jurema, apertando gentilmente o braço de Leonardo. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele assentiu determinado. Absolutamente, é hora de unir os dois mundos. A cerimônia de abertura aconteceu às 10 da manhã, com a praça já completamente tomada por uma multidão animada. O prefeito de São Benedito do Vale, ao lado do prefeito de Belo Horizonte e outras autoridades regionais, discursou brevemente sobre a resiliência da comunidade frente à tragédia da enchente. Em seguida, para surpresa geral, chamou ao palco, improvisado, o homem que tornou tudo isso possível, Leonardo Alvarenga. Um murmúrio percorreu a multidão quando Leonardo subiu ao palco. Para muitos dos moradores que o conheciam apenas como Tiago, o marceneiro itinerante, a revelação de sua verdadeira identidade como um dos empresários mais influentes do Brasil era um choque absoluto. Bom dia a todos, começou ele, visivelmente emocionado. Muitos de vocês me conheceram nas últimas semanas como Tiago Cavalcante e peço desculpas pela falta de honestidade. A verdade é que vim a São Benedito do Vale buscando um refúgio temporário de uma vida que havia se tornado insustentável para mim. O que encontrei aqui, no entanto, foi muito mais do que um simples esconderijo. Com palavras simples, mas profundamente sentidas, Leonardo contou sua história. O colapso nervoso que o levara a fugir de São Paulo, o acaso que o trouxera para São Benedito exatamente quando a enchente começava, o encontro com Jurema e a descoberta de que eram, na verdade, parentes ligados por uma história de amor do passado. O destino tem caminhos misteriosos, concluiu ele. O que começou como uma tragédia, a enchente que devastou esta cidade, transformou-se em uma oportunidade de reconstrução não apenas física, mas também emocional e espiritual. Hoje celebramos não só a culinária e a cultura desta terra maravilhosa, mas também a capacidade humana de se reinventar frente à adversidade. Aplausos entusiasmados receberam suas palavras. Em seguida, Leonardo convidou Jurema ao palco, apresentando-a não apenas como sua prima recém-descoberta, mas como a verdadeira alma do projeto do festival e do Centro Cultural. Sem Jurema, nada disso seria possível, declarou ele, entregando-lhe simbolicamente a tesoura para cortar a fita que inaugurava oficialmente o evento. Ela me ensinou o significado de comunidade, generosidade e resiliência. E é com grande alegria que anuncio hoje a criação da Fundação Alvarenga Santos, que terá como primeiro projeto a manutenção permanente do Centro Cultural Maria das Dores e Teodoro Alvarenga, aqui em São Benedito do Vale. A notícia da fundação, até então mantida em segredo, provocou uma nova onda de aplausos e exclamações surpresas. Jurema, tão surpresa quanto os demais, olhou para Leonardo com os olhos marejados de emoção.
Você não me contou sobre isso, sussurrou ela, enquanto se preparavam para cortar a fita. Queria que fosse uma surpresa, respondeu ele com um sorriso. Uma forma de garantir que o que começamos aqui não termine quando eu voltar para São Paulo. Juntos, eles cortaram a fita, declarando oficialmente aberto o Festival Gastronômico e Cultural de São Benedito do Vale. As horas seguintes foram de pura celebração, com música, dança e, principalmente, comida. As barracas espalhadas pela praça ofereciam uma variedade impressionante de pratos típicos, desde o tradicional feijão tropeiro até doces de frutas nativas preparados segundo receitas transmitidas por gerações. No centro do evento, no armazém transformado, Leonardo comandava demonstrações culinárias que atraíam multidões curiosas. Seus pratos, que combinavam técnicas sofisticadas, aprendidas em sua vida privilegiada, com ingredientes simples e locais, eram um sucesso instantâneo. Entre uma receita e outra, ele compartilhava histórias sobre sua mãe, que lhe ensinara o sesesque, amor pela cozinha, e sobre como redescobriu essa paixão durante seu tempo em São Benedito. Jurema, por sua vez, guiava visitantes pela exposição histórica montada na Sala dos Fundos, contando a emocionante história de amor entre Teodoro e Maria das Dores. A cada novo grupo, ela percebia como aquela narrativa tocava as pessoas de forma profunda, representando muito mais que uma simples curiosidade histórica. Era um testemunho de como o passado pode influenciar o presente de maneiras inesperadas. No meio da tarde, como prometido, Leonardo concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes. Ao lado de Ricardo, seu vice-presidente, ele anunciou uma reestruturação na Alvarenga Tech que lhe permitiria dividir seu tempo entre São Paulo e São Benedito do Vale. A empresa continuará sendo minha prioridade profissional, explicou. Mas descobri que posso ser um líder mais eficiente quando equilibro minha vida com propósitos que vão além dos lucros e da expansão de mercado. Ricardo, que inicialmente viera a São Benedito apenas para trazer seu chefe de volta, agora parecia genuinamente impressionado com as mudanças que observara em Leonardo. O Conselho Administrativo já foi informado e apoia integralmente esta nova fase, declarou aos jornalistas. Acreditamos que um CEO mais equilibrado e conectado com causas sociais só fortalece nossa posição no mercado. Enquanto a entrevista prosseguia, Jurema observava de longe, com uma mistura de orgulho e apreensão. Parte dela temia que, uma vez de volta a São Paulo, Leonardo seria gradualmente reabsorvido por sua antiga vida, esquecendo as promessas feitas em São Benedito. Outra parte, porém, confiava na transformação profunda que testemunhara nele durante aquelas semanas extraordinárias. Ao final da tarde, quando o festival atingia seu auge, com música ao vivo animando a praça e filas se formando em todas as barracas de comida, Leonardo finalmente conseguiu um momento de tranquilidade. Afastando-se discretamente da multidão, ele subiu até o mirante natural na colina que abraçava São Benedito do Vale, buscando alguns minutos de reflexão. Para sua surpresa, encontrou Jurema já lá, contemplando o pôr do sol que tingia, de dourado as águas agora calmas do rio Jacarandá. Grande dia, comentou ele aproximando-se. Incrível, concordou ela, sem desviar o olhar do horizonte. Você cumpriu sua promessa. O festival é um sucesso absoluto. Leonardo sentou-se, ao lado dela no banco rústico que algum morador anônimo havia instalado naquele ponto privilegiado. Por alguns minutos, permaneceram em silêncio, absorvendo a beleza da paisagem e o burburinho distante da celebração. Ricardo reservou um jatinho para amanhã cedo, disse ele finalmente. Preciso voltar para São Paulo para a reunião do Conselho. Jurema assentiu, tentando disfarçar a pontada de tristeza que sentiu. Imaginei que seria assim. Você tem uma empresa para administrar. Sim, confirmou ele, mas também tenho uma fundação para estabelecer e um centro cultural para apoiar aqui em São Benedito. Virando-se para encará-la, Leonardo tomou as mãos de Jurema entre as suas. Não estou indo embora de verdade, Jurema. Este lugar, estas pessoas, vocês se tornaram parte de quem eu sou agora. É diferente, respondeu ela,
com um sorriso triste. São Paulo é seu mundo, luxo, poder, decisões que afetam milhares de pessoas. São Benedito é apenas uma pequena cidade que mal aparece nos mapas. Não para mim, rebateu ele com firmeza. Para mim, São Benedito é o lugar onde me reencontrei, onde descobri partes da minha história que nem sabia que existiam, onde aprendi que posso ser muito mais do que apenas Leonardo Alvarenga, CEO da Alvarenga Tech. A sinceridade em sua voz era inegável, mas Jurema ainda tinha dúvidas. Como? Vai funcionar, Leonardo? Na prática, você vai realmente dividir seu tempo entre duas vidas tão diferentes? Não serão duas vidas, respondeu ele após um momento de reflexão. Será uma vida mais completa, com diferentes facetas. E sim, vai exigir ajustes, compromissos, talvez alguns sacrifícios. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou seguindo um caminho que realmente me pertence, não um que foi traçado para mim. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. A questão é, você estaria disposta a fazer parte desse caminho, a explorar comigo essas possibilidades? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Não era apenas sobre a fundação ou centro cultural, e ambos sabiam disso. Era sobre a conexão profunda que haviam desenvolvido, algo que transcendia o parentesco distante e se aproximava de um sentimento que nenhum dos dois havia ousado nomear. Antes que Jurema pudesse responder, foram interrompidos por Tião, que subia a colina ofegante. Dona Jurema, seu Leonardo, estão chamando vocês para o encerramento. Vai ter um bolo surpresa e tudo mais. Levantando-se, eles trocaram um olhar que prometia continuar aquela conversa em outro momento. Por ora, o festival os aguardava. A celebração de um final que era, na verdade, apenas o começo de algo novo. Descendo a colina de mãos dadas, eles se preparavam para enfrentar juntos não apenas a multidão que os aguardava na praça, mas também as incertezas e possibilidades de um futuro que, como as águas do rio Jacarandá, seguiria seu curso natural, às vezes tranquilo, às vezes turbulento, mas sempre em movimento, sempre vivo. 3 meses haviam se passado desde o festival que transformara São Benedito do Vale, de uma cidade devastada por enchentes, em um exemplo nacional de resiliência e reconstrução comunitária. O outono começava a pintar as árvores com tons de amarelo e vermelho, trazendo aquela brisa fresca típica das montanhas de Minas Gerais. O Centro Cultural. Maria das Dores e Teodoro Alvarenga pulsava com atividade naquela tarde de sábado. No amplo salão principal, agora completamente reformado com uma mistura harmoniosa de elementos rústicos e modernos, uma exposição de artesanato local atraía visitantes de toda a região. Nas salas adjacentes, aconteciam simultaneamente uma oficina de culinária tradicional mineira e um workshop de costura utilizando técnicas de aproveitamento dos tecidos vintage encontrados no porão. Jurema circulava entre os ambientes, cumprimentando artesãos e visitantes com a naturalidade de quem nasceu para aquele papel. Nos últimos meses, além de manter suas aulas na escola municipal, ela assumira a coordenação pedagógica do Centro Cultural, desenvolvendo programas educativos que combinavam preservação das tradições locais com oportunidades de capacitação profissional para jovens e adultos. Dona Jurema, chegou o material para a oficina de fotografia da semana que vem, informou Tião, agora oficialmente contratado como assistente administrativo do centro. O jovem que antes trabalhava em bicos como marceneiro, agora cursava administração à distância, com uma bolsa integral financiada pela Fundação Alvarenga Santos. Ótimo, Tião. Pode guardar na sala de equipamentos. E não se esqueça de confirmar com o professor se ele precisa de algo específico para a aula inaugural. Enquanto Tião se afastava para cumprir a tarefa, Jurema verificou o relógio. Quase 5 da tarde. Leonardo deveria estar chegando a qualquer momento. Como prometera naquela noite no Mirante, ele não desaparecera de volta para o mundo corporativo de São Paulo. Pelo contrário, cumprira à risca o compromisso de dividir seu tempo entre as responsabilidades como CEO da Alvarenga Tech e o desenvolvimento da recém-criada fundação. A cada 2 semanas,
Passava 3 dias em São Benedito do Vale, hospedando-se em um pequeno apartamento que adaptara no segundo andar do Centro Cultural. A relação entre eles havia evoluído de maneira cautelosa, respeitando o parentesco distante que compartilhavam, mas também reconhecendo a profunda conexão que transcendia laços sanguíneos. Não era um romance convencional. Ambos tinham vidas estabelecidas e compromissos que não podiam simplesmente abandonar. Mas era algo genuíno e significativo que crescia a cada reencontro. O som de um carro estacionando do lado de fora chamou a atenção de Jurema. Pela janela, ela viu o sedã preto discreto que Leonardo passara a usar em suas visitas, abandonando os carros luxuosos que antes considerava essenciais. Sentiu o coração acelerar levemente, como acontecia sempre que ele chegava, uma mistura de alegria e ansiedade que ainda a surpreendia. "Parece que temos um visitante importante", comentou Dona Zefa, que supervisionava a exposição de seus bordados. A senhora idosa havia se tornado uma das artesãs mais requisitadas da região depois que suas peças foram destaque em uma reportagem nacional sobre o festival. "É só o Leonardo", respondeu Jurema, tentando soar casual, mas não conseguindo esconder o sorriso que iluminava seu rosto. "Só o Leonardo", ela disse. Riu Dona Zefa com um brilho maroto nos olhos, como se todo mundo não percebesse o que está acontecendo entre vocês dois. Antes que Jurema pudesse protestar, Leonardo entrou no salão, trazendo consigo a energia vibrante que sempre o acompanhava. Vestia calças jeans e uma camisa de algodão simples, um visual que agora alternava confortavelmente com os ternos sob medida que ainda usava em São Paulo. A barba por fazer e os cabelos ligeiramente mais longos completavam a transformação do executivo impecável em alguém mais relaxado e acessível. "Boa tarde a todos", saudou ele, cumprimentando com familiaridade os artesãos e visitantes. Muitos o tratavam como uma celebridade, outros como um amigo próximo, e alguns, especialmente os mais velhos que haviam conhecido sua avó, como parte da família estendida de São Benedito do Vale. Quando finalmente chegou até Jurema, seu sorriso se alargou. "Vim direto do aeroporto, não quis perder a exposição." "Você parece cansado", observou ela, notando as pequenas linhas ao redor dos olhos dele. "Foi uma semana difícil?" "Intensa", corrigiu ele. "Fechamos o acordo com aquela startup de energia sustentável que te falei. E finalizei os últimos detalhes do projeto que quero te mostrar. Podemos conversar em particular depois?" Jurema assentiu intrigada. Nas últimas semanas, Leonardo havia mencionado vagamente um projeto especial em que estava trabalhando, algo que poderia mudar tudo, segundo suas próprias palavras. Sua curiosidade estava no limite. Ao entardecer, quando o Centro Cultural finalmente fechou suas portas para os visitantes, eles se dirigiram à pequena varanda nos fundos do prédio, um espaço tranquilo com vista para o rio Jacarandá, agora contido em seu leito natural, após as obras de contenção financiadas pela Fundação. "Então qual é esse mistério todo?", perguntou Jurema, aceitando a xícara de chá que Leonardo lhe oferecia. Ele respirou fundo como quem se prepara para um momento importante. "Lembra-se quando perguntei no dia do festival se você estaria disposta a fazer parte do caminho que estou construindo?" "Claro que lembro", respondeu ela. Como poderia esquecer? Aquela pergunta havia ecoado em sua mente por dias, semanas, carregada de possibilidades que a assustavam e a atraíam na mesma medida. "Nos últimos 3 meses, tenho dividido meu tempo entre São Paulo e São Benedito. Funcionou razoavelmente. Bem, mas não é sustentável a longo prazo. Estou esgotado com as viagens constantes e sinto que não estou 100% presente em nenhum dos 2 lugares." Jurema sentiu um aperto no peito. Era isso? Ele havia decidido que não conseguiria manter a promessa de equilibrar os 2 mundos, que precisaria escolher e obviamente escolheria São Paulo e a empresa a qual dedicara toda a sua vida adulta. "Entendo", disse ela com voz controlada. "Você precisa focar na Alvarenga Tech. É compreensível, Leonardo. Todos nós sabíamos que este arranjo seria complicado." "Não, você não entendeu", interrompeu ele com um leve sorriso. "Não estou escolhendo entre São Paulo e São Benedito.
Estou criando uma terceira opção. Com isso, ele abriu sua pasta e retirou um conjunto de plantas arquitetônicas, estendendo-as sobre a pequena mesa entre eles. Eram projetos detalhados para um complexo de edifícios sustentáveis, perfeitamente integrados à paisagem natural. "O que é isso?" perguntou Jurema, examinando os desenhos com crescente curiosidade. "O futuro campus de inovação da Alvarenga Tech", respondeu ele com orgulho evidente. "Localizado a apenas 15 quilômetros daqui, na antiga fazenda dos Mendonça." Jurema olhou para ele atônita. "Você está transferindo a empresa para cá?" "Não completamente", explicou Leonardo. "A sede corporativa continuará em São Paulo, mas todo o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, o laboratório de inovação e a incubadora de startups serão relocados para este novo campus. Aproximadamente 200 colaboradores diretos, sem contar os indiretos, os prestadores de serviço e o ecossistema que naturalmente se formará ao redor." A magnitude da proposta deixou Jurema momentaneamente sem palavras. Leonardo continuou, apontando para diferentes áreas do projeto. "Aqui teremos um centro de formação técnica, aberto à comunidade local. Aqui um espaço de coworking para empreendedores da região. E esta área será dedicada a projetos de agricultura sustentável e preservação ambiental." Ele fez uma pausa, observando a reação dela. "O que acha?" "É ambicioso", respondeu Jurema finalmente, ainda processando as implicações. "Transformaria completamente a economia local. Mas e os impactos? São Benedito tem uma cultura própria, um ritmo de vida que poderia ser afetado por uma mudança tão radical." Leonardo sorriu, apreciando a preocupação genuína dela com a comunidade que tanto amava. Por isso mesmo, o projeto foi desenhado em fases, com implementação gradual ao longo de 3 anos, e inclui um conselho comunitário com poder de veto sobre qualquer iniciativa que possa ameaçar a cultura ou o meio ambiente locais. Ele virou mais uma página do projeto, revelando um organograma detalhado. "Na verdade, gostaria que você liderasse esse conselho. Ninguém conhece melhor as necessidades e valores de São Benedito do que você." Jurema sentiu-se simultaneamente honrada e sobrecarregada pela proposta. "Leonardo, eu sou apenas uma professora." "Você é muito mais do que isso", interrompeu. Ele com gentileza. "É a alma deste lugar, a pessoa que me mostrou que existe vida além dos relatórios trimestrais e das reuniões de conselho. Sem você, nada disso existiria." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto Jurema continuava a examinar os projetos, absorvendo gradualmente a visão que Leonardo havia criado, uma visão que entrelaçava harmoniosamente tecnologia de ponta e tradições, locais, desenvolvimento econômico e preservação cultural. "Por que fazer isso?" perguntou ela finalmente, levantando os olhos para encará-lo. "Por que não simplesmente manter as coisas como estão? A Alvarenga Tech em São Paulo, a fundação aqui, você viajando entre os 2 mundos?" Leonardo considerou a pergunta, por um momento, organizando seus pensamentos. "Porque entendi que não são 2 mundos separados. São partes da mesma história. Minha história, nossa história. O que aconteceu aqui em São Benedito não foi um acidente ou um desvio temporário no meu caminho. Foi um retorno às origens que nem sabia que tinha." Ele se inclinou para a frente, seus olhos refletindo a luz dourada do pôr do sol. "Meu avô Teodoro veio para este vale buscando uma conexão genuína, algo que faltava em sua vida de privilégios, em São Paulo. Ele encontrou isso em Maria das Dores, mas circunstâncias o impediram de ficar. Décadas depois, eu segui inconscientemente seus passos, trazido por uma enchente que, como aquelas águas turbulentas do Jacarandá, arrastou tudo o que eu pensava conhecer e me forçou a reconstruir a partir do essencial." Jurema sentiu seus olhos umedecerem com a emoção nas palavras dele. "E esse campus é sua forma de completar o ciclo que seu avô não pôde fechar." "Exatamente", confirmou Leonardo. "Não se trata apenas de negócios, embora faça total sentido do ponto de vista estratégico. É sobre reconexão.
É sobre construir algo que honre o passado, enquanto cria possibilidades para o futuro. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para a pergunta que realmente importava. A questão, Jurema, é se você quer fazer parte desse futuro, não apenas como coordenadora do Conselho Comunitário ou do Centro Cultural, mas como parceira nessa jornada, em todos os sentidos. O coração de Jurema acelerou ao compreender o verdadeiro significado por trás daquelas palavras. Durante meses, eles haviam dançado cuidadosamente ao redor dos sentimentos crescentes entre eles, respeitando os laços familiares distantes, mas inegáveis, que os uniam. Agora, Leonardo estava propondo atravessar essa linha, transformando uma coincidência do destino em uma escolha consciente. Nossos avós, começou ela, dando voz à dúvida que sempre pairava entre eles, teriam ficado juntos se pudessem. Completou Leonardo. Não tiveram escolha, nós temos. Naquele momento, enquanto o último raio de sol se despedia no horizonte e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de São Benedito do Vale, Jurema compreendeu que algumas conexões transcendem convenções sociais e expectativas. O que existia entre ela e Leonardo havia nascido de circunstâncias extraordinárias, moldado pelas águas de uma enchente que, em vez de separar, acabara unindo destinos que deveriam ter se encontrado há muito tempo. Sim, respondeu ela finalmente, sua voz firme e clara como as águas do Jacarandá em seu curso natural. Quero fazer parte desse futuro, nosso futuro. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo valia mais que qualquer palavra. Ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela em um gesto que selava não apenas um compromisso pessoal, mas também uma visão compartilhada para São Benedito do Vale e para as vidas que haviam sido transformadas pelas águas imprevisíveis do destino. Um ano depois, o Centro Cultural Maria das Dores e Teodoro Alvarenga recebia convidados de todo o Brasil para uma celebração especial. No amplo jardim que agora se estendia até as margens do rio Jacarandá, mesas elegantemente decoradas, com flores locais e tecidos vintage do acervo do armazém, acomodavam uma mistura eclética de pessoas. Executivos de São Paulo, artesãos de São Benedito, jornalistas, políticos e, principalmente, os moradores que haviam se tornado uma família expandida para o casal que celebrava sua união. Sob um arco de flores silvestres, com o rio como testemunha, Jurema e Leonardo trocaram votos que falavam não apenas de amor, mas de propósito compartilhado e de ciclos que se completam. Dona Zefa, emocionada, comentava para quem quisesse ouvir que, finalmente, o destino havia consertado o que o tempo separou. A festa que se seguiu foi uma verdadeira celebração da cultura mineira, com comidas tradicionais preparadas pelos próprios moradores, música regional e muitas histórias compartilhadas. Em um momento particularmente emocionante, Leonardo e Jurema inauguraram uma placa comemorativa no Centro Cultural, oficializando a criação de um fundo de bolsas de estudo em nome de Teodoro Alvarenga e Maria das Dores, destinado a jovens talentos de São Benedito do Vale. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados pelo carinho da comunidade que os acolhera, Leonardo sussurrou ao ouvido de Jurema: "Sabe o que mais me impressiona em toda essa história?" "O quê?" perguntou ela, recostando a cabeça em seu ombro. Como algo que começou com tanta destruição, a enchente que devastou São Benedito pôde criar tanto bem. É como se o rio, ao transbordar, estivesse simplesmente devolvendo à terra o que sempre pertenceu a ela. Jurema sorriu pensando em todas as transformações dos últimos meses, o centro cultural florescendo, o campus de inovação já em construção, os jovens da cidade com novos horizontes de possibilidades e, o mais importante, o amor que haviam construído sobre fundações inesperadas. "As águas que separam são as mesmas que unem", respondeu ela, citando um ditado que sua avó Maria das Dores costumava repetir. "Depende apenas de como escolhemos navegar." E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, duas almas que o destino havia separado por gerações finalmente encontravam seu porto seguro, provando que algumas histórias, mesmo interrompidas,
nunca realmente terminam. Apenas aguardam o momento certo para continuar seu curso, como um rio que, após a tempestade, sempre encontra o caminho de volta ao seu leito, mais forte e mais determinado que antes. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias